Juízes capítulo 1. Abra aí rapidamente uma breve meditação. Eu dobrei o meu joelho nesta tarde e perguntei a Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? E Deus me deu esse texto que a gente conhece tanto e já lemos tantas vezes, mas que texto glorioso e como traz orientações preciosas para nós, para a nossa vida. E eu quero ler com os irmãos e meditar um pouquinho neste texto. Juízes, capítulo 1. Juízes, no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Tá bom? Tá, glória. Aleluia. Glória a Deus. Olha se o visitante, o seu amigo tem a Bíblia, você pode ceder a sua Bíblia para ele, prestar a sua Bíblia. Meu irmão, você é visitante, leia aqui comigo, leia na minha Bíblia. Aleluia. No curso Escola de Crescimento é obrigado, não é opção. Não pode vir pode vir com a Bíblia, com o celular, porque você vem com o celular no bolso. Mas todo mundo tem que ter Bíblia de papel, caneta. Nesse curso Escola de Crescimento, a gente estuda a Bíblia para valer. Essa semana, essas 2 semanas, nós olhamos para nós, para dentro de nós, fizemos alguns testes e olhamos para nós. Agora a gente vai entrar na nova fase. Então, é um tempo especial, tá bom? A gente usa a Bíblia de papel para a gente memorizar com mais facilidade e assim crescer para a glória do nome do Senhor. Juízes capítulo 1, versículo 1, diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Vamos fazer uma leitura alternada? Leia os irmãos o 2, vamos lá, 1, 2, 3. Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herança que me caí por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Os irmãos o 4. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram em Bezeque 10.000 homens. 5 diz assim: em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Os 6. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo de minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram para Jerusalém, e morreu ali. Versículo 8. O 8 novamente diz assim: os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas do Neguebe e nas planícies. 10. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba. E Judá feriu a Sesai, a Imã e a Talmai. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra.
330 anos foi o período dos juízes. Então, vem aquela história da criação, vem os patriarcas, o povo vai para o Egito, e no Egito o povo cresce, é escravizado, passa-se 430 anos, Deus usa Moisés para libertar o povo é liberto, caminha em Canaã, surge um novo líder, Moisés morre, o novo líder se chamava Josué. Josué morre e termina, foi o maior conquistador de Israel, um homem de muitas batalhas e muitas vitórias. E no livro de Josué, ele morre no final do capítulo e por aqui no início de Juízes, e aí começa uma nova fase em Israel. E essa fase dura 330 anos. Foi uma fase muito complicada. Faltou para esse povo muito discernimento espiritual, muita inteligência espiritual. Eles, por exemplo, houve uma época que eles cometeram um pecado grave e Deus enviou serpentes, e as serpentes morderam as pessoas e morreram, muita gente morreu. Milhares morreram. Eles oraram a Deus e Deus mandou eles fazerem um objeto, e aquele objeto que eles fizeram, quando eles recebiam a cura. Mas aquele objeto, em vez deles usarem naquele momento, eles continuaram usando, e esse objeto entrou nos Juízes, e ficou mais de 300 anos, algo que Deus deu, vê se você está pegando, algo que Deus deu para o momento. Existem coisas que Deus dá para o momento, não serve para depois, é para aquela situação específica. E aí, no livro de Juízes, além deles sempre se desviarem, eles não tinham esse discernimento. É como na época de Sansão, eu já falei isso para você, Sansão matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Quando terminou a luta, o que ele fez? Jogou a queixada fora. Algumas pessoas estariam nos dias de hoje com a queixada de jumento na mão ainda, querendo lutar as batalhas de hoje com a mesma queixada de outrora. Aquela arma só serviu naquele dia, naquele momento, naquela situação. Diga para o seu irmão do lado: Deus tem uma arma especial para você nessa noite, para você vencer, para você lutar as suas batalhas. Irmãos, veja bem, versículo 1 diz assim: eles consultaram a Deus. Livro de Juízes, nesse primeiro momento, Josué morre, uma batalha imensa à frente, e eles disseram: como nós vamos pelejar esta guerra? Como nós vamos lutar essa guerra? Quem de nós vai comandar o povo? Quem de nós vai à frente? E eles consultam a Deus. E aqui o Espírito Santo já começou a falar comigo mais uma vez. Esses dias ele me deu uma frase, ele disse: não entre numa batalha de despreparado. Ele disse mais: não entre numa guerra para perder. Não entre numa guerra com uma arma inadequada. Não entre de forma inapropriada. Eles podiam, vamos para a guerra, mas eles pararam e consultaram a Deus. Perguntaram a Deus: Senhor, então eu me lembro uma vez que eu precisava fazer uma viagem, e eu não tinha o recurso dessa viagem. E Deus colocou aquilo no meu coração, senti no meu coração de fazer aquela viagem. E eu falei: Senhor, preciso fazer essa viagem, e eu não tenho recurso. E como que eu vou fazer? Se o Senhor está nesse negócio, me dê a condição. E Deus me levou para um texto, onde um homem aleijado é carregado por 4 pessoas que o descem numa corda, faz um buraco no telhado, e desce aquele paralítico na presença de Jesus, e Jesus cura o homem. E eu li aquele texto, o Espírito Santo ali, e o Espírito Santo disse para mim: faça um buraco também no telhado, e dê o seu jeito, e levante o recurso. Eu fiquei sem entender nada. É como se ele dissesse: dê os seus pulos, dê o seu jeito, faça um buraco. Eu falei: onde é? Fale, eu vou cavar, onde seja. Eu vou pegar uma picareta, uma marreta e vou fazer um buraco. E eu fiquei com aquela palavra forte no meu coração.
Mas eu pedi a Deus, Senhor, eu não estou entendendo. Porque muitas vezes Deus fala no primeiro momento, a gente não entende nada, José Luiz. A gente não entende, a gente fica meio perdido. E eu fiquei também. E é assim mesmo, fala para o seu irmão, é assim mesmo. Às vezes no primeiro momento você não entende, você vai entender depois. Aleluia! Mas obedeça, mesmo sem entender. Aleluia! E às vezes você não vai entender nunca. Você vai fazer e vai ser abençoado e falar, tá bom. É um mistério. E eu fiquei com a picareta na mão, com o machado na mão, atento. E aí o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, eu preciso viajar e não tenho recurso. E ele falava assim, faça um buraco na parede. E eu estava na minha estante, de repente eu vi um livro meu. E eu peguei aquele livro, o Espírito Santo falou, esse é o instrumento do buraco. Eu falei, como? Ele falou assim, faça uma nova edição desse livro. Faça 1000 exemplares. E venda e vá. Eu falei, Senhor, não é fácil. Se você não tem uma editora, não tinha muito esse advento da internet dessa forma, mas eu obedeci, mesmo com todos os contras. Fui na gráfica, mandei fazer os 1000, peguei aquilo, vendi 1000 livros sozinho em 28 dias. Alguns entenderam, diga aleluia. Talvez você não tenha noção que é isso, mas não é fácil. Não é fácil. Às vezes você vê um pregador aqui, o povo não gosta de ler. Às vezes vem um pregador aqui com um monte de livro, vende 5, 10. Eu vendi 1000 livros, praticamente em 28 dias. Aleluia! Olha a arma, Deus, eu jamais faria isso. Deus tem uma estratégia específica para você, diga aleluia. Eles consultaram ao Senhor, e Deus disse para eles, Deus começou a mostrar a eles, era como Deus, não entre com essa arma, não vá para a guerra desse jeito, não entre nessa, irmãos, cada batalha nossa a ser lutada, precisa de estar na direção de Deus. Nem lute batalha que Deus não te chamou para lutar. Aleluia. Nem lute. Uma vez eu passei, eu já te contei isso algumas vezes. Eu passei em Camburi, estava muito alegre, muito animado. Era solteiro, tinha comprado uma moto zero, e feliz da vida, glorificando o Senhor. E olhei aquela estátua de Iemanjá e freiei a moto. E naquela época você podia entrar até lá na estátua com a moto. Entrei, fiz uma batalha espiritual, disse espírito de idolatria e tal, orei ali fervorosamente e saí. Mas eu passei uma prova. Eu não sabia, aquela enxurrada de coisas. Na época eu trabalhava na área de venda, negócio que era para fechar, não fechava, e não sei o que. Eu falei, meu Deus, e tal, não sei o que. Daqui a pouco Deus trouxe o discernimento. E eu clamei o sangue de Jesus, não entre em guerra que Deus não te mandou entrar. A Valnice estava dizendo que ela está alugando helicóptero para ungir o céu do Brasil. Na hora, aleluia, mas eu pensei, só vou se Jesus mandar. Eu, hein? Só entro se Jesus permitir, mandar. Não vou lutar qualquer batalha. Se vem a mim, eu entendo que é Deus trazendo. Aleluia. Eles consultaram a Deus. Eles consultaram o Senhor e falou, quem é que vai? E Deus falou quem iria. E eu quero pular esse ponto, quem iria, para te falar depois quem foi, na verdade, comandar a batalha. Mas eles, nesse processo de batalha, eles encontraram, diz a Bíblia no versículo 5, encontraram um homem chamado Adoni-Bezeque. Esse homem era um mutilador, um homem terrivelmente violento, um rei, temido por todos. Ninguém achava esse homem. Quando acharam ele no versículo de número 5, no 6 ele foge. Mas eles perseguem. E quando eu estava lendo aqui, meditando, e diz assim, eles encontraram, diz o versículo 5, encontraram Adoni-Bezeque. Então o Espírito Santo tem falado comigo e com a igreja, que há inimigos nossos. Irmãos, há situações que a gente procura e não encontra solução, não encontra o inimigo, mas quando Deus põe a mão, nós vamos encontrar aquele inimigo que nos aflige, aquele que se levanta contra nós para nos envergonhar.
diz que encontraram o inimigo, eles se depararam com ele. Deus, ele tentou fugir, mas Deus pôs a mão. E Deus nessa noite está dizendo para nós, irmãos, que Deus nesta noite vai te fazer encontrar a raiz do problema. Deus vai fazer você encontrar o X da questão, aquilo que te afronta, porque nessa noite Deus liberou para mim e para você vitória e graça de Deus. Irmãos, Deus está dizendo aqui até agora que nós precisamos buscar estratégia em Deus. Amém? Às vezes, em primeiro lugar foi isso: não vá falar, não vá ouvir, sem antes se estar na presença do Senhor, para receber a estratégia de Deus. Pode ser um simples fique quieto, pode ser um simples me perdoa, pode ser um simples, uma palavra simples, mas busque de Deus. Fala para o seu irmão, você pegou? Deus tem uma palavra para o seu coração, uma estratégia específica. Segundo, eu creio que nessa noite Deus vai abrir seus olhos e vai fazer você encontrar o X da questão, seu inimigo, aquilo que te afronta. Aleluia, aleluia. A raiz do problema, o diagnóstico certo, preciso, o tratamento exato. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Esse Adoni-Bezeque era terrível. Esse homem era um mutilador. Quando ele capturava o inimigo, ele pegava não qualquer um, mas pegava o rei daquela nação, o rei daquele povo. E o que ele fazia? Ele cortava os polegares, tanto das mãos quanto dos pés. Ele pegava e cortava e tirava a roupa desse homem, ele ficava como nu, e levava ele, e esse homem assistia na sala do palácio, aonde o rei comia as suas refeições. Ele pegava um soberano de uma nação, cortava os polegares das mãos e dos pés, despiam-no e levava e colocava ele como um cachorro debaixo da mesa. Já chegou a ter 70 reis, dominados, humilhados e escravizados na sala do trono deste homem. E ele jogava, não pedaço, diz a Bíblia que ele jogava migalha. A migalha você tem que lamber, você tem que se humilhar, abaixar e se alimentar. Diz a Bíblia que esse homem fazia isso. Ele jogava a migalha para esses reis se alimentarem. Adoni-Bezeque fazia isso. Quando ele cortava o polegar da mão direita, dá para aplicar em muitas coisas. Mas eu quero destacar o seguinte: quando você perde o polegar, aquele rei perdia a firmeza de segurar a espada para a batalha. Você precisa do polegar para ter firmeza, não só firmeza, mas precisão na hora da batalha. E o Espírito de Deus tem me dito que muitos estão sendo mutilados nos seus polegares, porque a Bíblia diz em Efésios 6, se me falha a memória, no versículo 17, que a Bíblia é a espada do crente, é a espada do Espírito, e muitos não estão usando, muitos não estão lendo, muitos não estão meditando, não estão lutando com a arma mais poderosa que temos. É como se o Adoni-Bezeque, o adversário, estivesse nos mutilando, e nós estamos abandonando a espada. Imagine um soberano sem a firmeza de segurar uma espada para lutar as suas batalhas, para comandar os seus exércitos. Adoni-Bezeque ele fazia isso, o diabo tem feito isso, tirado a firmeza, sabe, firmeza doutrinária, firmeza teológica, firmeza em Cristo, certeza de salvação. Chega um momento na vida de algumas pessoas que o diabo começa a jogar tanta seta, que a pessoa perde até a consciência de que ela já foi salva, que ela é salva por Jesus Cristo. Teve alguns que falaram assim: eu nem sei mais. A Bíblia diz que a nossa salvação é ganha na hora da nossa conversão, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas o verbo está em que tempo? Tenha, no presente, na hora, tenha a vida eterna. João 3,16. A salvação é ganha em vida.
Ah, quando eu morrer eu sei. Então você não sabe nada de Bíblia. Não estou falando de religião, estou falando da palavra. A Bíblia nos garante que a salvação é agora, hoje. Hoje você entrega a sua vida a Jesus, Ele te sela. Ele diz para os discípulos: eu vou dar um selo para vocês. O que tem o mais poderoso, mais caro, mais precioso em todo o universo. Não só no universo que você conhece, mas no mundo de Deus também. No mundo de Deus, na eternidade que eu tenho de mais poderoso, eu vou dar para você como garantia o meu Espírito. Eu vou selar você com o meu Espírito. Ele vai morar em você, Ele vai residir em você. Ele não vai te abandonar quando você estiver tomando banho, quando você estiver dormindo, quando você estiver caminhando. Não, Ele não te abandona nunca. Diga aleluia. E aí quando você peca, Ele está lá. Quando nós pecamos, Ele está lá. E Ele se entristece, diz a Bíblia. Quando você fica muito tempo sem falar com Ele, Ele sente saudade de você. Ele sente ciúme de você. Ciúme de você. Nós somos selados. A pessoa quando perde o polegar, ela perde a firmeza. Ela fica vulnerável, volúvel. Ela não tem mais a precisão. Ela não tem mais a habilidade de segurar com firmeza a espada do Espírito para lutar. A Bíblia diz, irmãos, que foram 70 reis que foram mutilados. 70 reis, pessoas importantes, mas que agora foram capturados e agora eram escravas. Esses reis, eles eram humilhados, e é isso que o diabo faz. Pessoas importantes, pessoas que viveram em Deus, pessoas que tinham uma família estruturada, então abriram porta para o adversário, a família acabou, o casamento acabou, os filhos se perderam. Pessoas importantes hoje estão dominadas pela bebida, dominadas pela droga, pela pornografia, e vai por esse caminho aí, pelo dinheiro, pelo mundanismo, pelo poder. E esses dias eu estava falando com o Glaucia, um dos meus hobbies, que me relaxa, é sair de moto com ela, e com mais algumas pessoas, dar uma volta de moto. E Deus falou comigo: cuidado para isso não ser idolatria. Senti algo assim, como se fosse o Espírito. Eu disse: é verdade. Porque se eu começo a deixar meus compromissos espirituais para cumprir esta agenda de lazer e de relaxamento excessivamente, aquilo vai sutilmente tomando o primeiro lugar da minha vida. E tudo que você coloca em primeiro lugar é o seu ídolo, sua mulher, seu marido, seu carro, seu passeio, qualquer coisa. Fala para o irmão: Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, no centro. Gente importante agora era escrava, porque perdeu a firmeza, foi mutilado. Perdeu a espada. Tem gente que está sendo mutilado, já não segura mais a espada, já não lê mais a Bíblia. A Bíblia é para ser lida todo dia. Mentiram para você, mentiram para mim, mentiram para nós, dizendo que é difícil ler a Bíblia, não preciso ler a Bíblia. A maior mentira que veio das profundezas do inferno, porque lá do céu, o próprio Deus desceu, Josué capítulo 1, e ali em vários versículos, como no 8, ele disse: não cesse de ler, de meditar neste livro, porque assim você vai ser bem sucedido. Aleluia! Diga glória a Deus. Ele mutilava também o polegar do pé. E se você perder os polegares, você perde, entre outras coisas, o equilíbrio. Você vai ter que reaprender a andar. Você não vai mais correr como você corre, pular como você perde o equilíbrio, você cai. Você vai fazer reabilitação, terapia, e você vai fazer um processo para melhorar, mas você perde o equilíbrio. Adoni-Bezeque, esse rei maligno, ele cortava os polegares, o cara não tinha mais equilíbrio, ele tinha que se rastejar. É isso que o diabo quer fazer.
comigo e com você, mas diga, está amarrado, em nome de Jesus. Perdeu o equilíbrio emocional. Tem gente que aqui é um santo, mas quando entrou no carro, ele já dá logo um gritão com seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua namorada. Em casa ele joga o copo na parede. Olha, tem isso. Perdeu o equilíbrio. Entende, irmãos? Isso é coisa do inimigo. Quando ele tira os seus polegares, a pessoa perde o equilíbrio, perde a firmeza. Então ele não consegue mais, ele faz essas coisas, entende? Então ele grita, ele xinga, ele briga, ele fala palavrão. Perde o equilíbrio. E outras coisas mais sérias, vai perdendo às vezes até o equilíbrio emocional. Muita gente que está no Adalto Botelho foi para lá, e grande parte assim daquele processo, daquela pessoa, foi ataques demoníacos na mente. Começaram ouvindo vozes, vendo vulto, dizendo tem gente aqui. E se essa pessoa, a família dessa pessoa, depende mais da pessoa, procurasse o Senhor, então muitos casos daquele teriam sido libertos. Tinha uma senhora dentro da igreja, e ela, o marido dela, morava aqui em Parreiral. Não sei o que aconteceu no trabalho, lá no trabalho, e um colega de trabalho, ela contou isso na igreja, um colega de trabalho disse assim, eu vou te visitar essa noite, eu vou te visitar hoje, eu vou fazer um trabalho para você, alguma coisa assim. Ele não deu crédito naquilo, ele não tinha a proteção do Espírito Santo, ele não tinha compromisso com Jesus. Diz que aquele homem saiu de casa e nunca mais voltou. Ele saiu andando, se transformou num indigente. Eu perguntei a ela, era uma senhora, eu perguntei, mas ele já teve esse quadro alguma vez? Nunca. Já aconteceu isso? Nunca. Então a irmã Ilai e outras pessoas mais, que alguns aqui a conhecem, sabe desse caso. Nós tratamos com essa senhora. Ele saiu de casa, andarilho, e contaram isso, acharam, e ele se perdeu, acho que foi até o falecimento, até óbito, porque não tinha a proteção. O diabo faz isso. Adonibezeque cortou os polegares. Irmãos, a Bíblia diz assim, eu não te dei, olha isso aqui, Deus não nos deu o espírito do medo, mas de amor, coragem e o quê? Moderação. Diga moderação. Moderação no grego é sofronismo. Esta palavra significa equilíbrio mental. Então às vezes muitos aqui, nós às vezes passamos por provas e lutas, e uma delas é a depressão, síndromes de pânico, e eu sempre tomo esse versículo para estarmos orando e repreendendo esse mal. E eu tenho visto, irmãos, no meu ministério, e falo na presença do Senhor, muita gente ser curada e liberta dessa pandemia emocional que lota os consultórios psiquiátricos. E gente, hoje o Brasil dos primeiros a tomar todo tipo de remédio nessa área. E eu, pela misericórdia de Deus, nós temos visto, não só eu, mas os obreiros, muita gente. Nunca digo para a pessoa não vá ao médico, muito pelo contrário, você precisa de médico, você precisa de remédio, o médico vai romper o remédio, mas eu tenho visto médicos dizer, administra você toma na hora que você precisar. Pessoas que tomavam 2, 4 miligramas desses remédios por dia, não dormiam jamais sem. Tenho visto pessoas, pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus, confiado nessa promessa, Senhor, Tu me destes mente sã, mente equilibrada, serem curadas para a glória do nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Irmãos, esse Adonibezeque, ele fazia isso, ele pegava a pessoa, cortava os dedos, humilhava a pessoa, e colocava a pessoa para comer migalha, e a pessoa assim ficava. Quando chega no versículo de número 6,
o exército de Israel persegue esse homem, pega e prende este homem. Agora, põe o 7 na tela, por favor, Bruna. O 7 diz que ele fala agora a história. Adoni-Bezeque conta a história. Ele diz assim: então Adoni-Bezeque disse, leia comigo, 1, 2, 3, 70... Deixa o versículo na tela, Bruno. Ele reconhece que é uma lei do Novo Testamento. Aquilo que você planta, você vai... Irmão, isso é lei. Graças a Deus que é Deus que faz isso. Comigo, com você e com todo mundo. Porque às vezes nós queremos tomar a lei nas nossas próprias mãos. Esse homem, quando foi preso, ele diz: não foi Israel, não foi fulano, foi o próprio Deus que me deu o que eu sempre fiz. Eu estou pagando porque eu mereço, porque eu plantei. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Às vezes, irmãos, o diabo, quando estava com Jesus na tentação, olha a proposta que ele fez. Ele disse: se você fizer isso aqui, eu vou te dar os reinos do mundo todo, é só você me adorar. Eu te dou tudo, não é isso que você quer? Ele disse: é. Então, me adora que eu te dou, todos os reinos vão te servir. Mas você me serve, você me adora e os reinos te adoram. Jesus não queria que o evangelho chegasse em todos os reinos. É o que ele queria, o que ele quer. Que depois que ele foi, ele nos delegou com essa missão. Jesus não queria justiça social. Os pobres bem cuidados, os ricos, todo mundo tendo o suficiente para viver. Isso é o governo de Deus. Jesus queria. Mas se Jesus aceitasse a proposta de Satanás, é como se ele estivesse pegando um atalho. É como se ele estivesse não confiando em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando você olha uma situação e você fica indignado, e dá vontade de você fazer justiça com as próprias mãos, é como se você estivesse dizendo: eu também não confio em Deus. Deus não vai julgar isso. Quando você faz uma coisa e pensa que você vai ficar impune, você está dizendo: Deus não vai cobrar, Ele não vai cumprir a sua palavra, Ele não está vendo. E a Bíblia diz em Efésios que aquilo que o homem fizer, ele vai colher. E sabe, irmão, se não colher nesta vida, vai colher na outra. É Gálatas, né? Deixa eu achar aqui. Que veio no meu espírito agora. Me ajude, irmãos. Onde que está esse versículo? Aquilo que eu amo é Gálatas? Gálatas 6,7. Não se engane de Deus. Gálatas 6,7. Não vos enganeis. Fala para o seu irmão: irmão, não se engane. Quando você ajuda uma pessoa, Deus está vendo. Deus vai dar. Ele diz assim, eu li para você semana retrasada: quando você dá ao pobre, você, diz o texto sagrado, empresta a Deus. Aleluia. Mas o texto não para. O texto diz assim: e Ele vai te restituir. E sempre restitui, muitas vezes mais. Aleluia. Gálatas 6,7, Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também fará o quê? Ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, de carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E ele vai falando, é uma lei. Adoni-Bezeque, quando ele é castigado, olha o entendimento desse homem. Ele diz assim: eu tô colhendo o que eu plantei. Aproveite o máximo para plantar no reino do Espírito, plantar coisas boas, falar bem das pessoas.
Deixa que Deus vai cobrar. A vingança pertence ao Senhor. Quantas vezes você e eu já quisemos tomar vingança com as próprias mãos? A natureza humana. A gente tem duas naturezas. Nós temos a natureza humana, mas quando aceitamos Jesus, nós temos a natureza divina, o Espírito de Deus em nós. Mas quando a natureza assim, humana, a gente quer, não, isso aí não merece. Ele merece, é igual o filho pródigo, quando ele volta para casa, depois de humilhar o pai, gastar o dinheiro do pai, fazer vergonha no pai, quando a gente lê aquela história ali que ele volta, a gente fala assim, ele merecia uma boa coça, ele merecia uma surra, uma repreensão. Não, você vai até voltar, mas você vai dormir naquele quartinho lá. Aleluia. Você vai ficar ali, ó. Mas o pai faz o quê? Restaura o rapaz. Restaura o rapaz. O pai não dá o que ele merecia, mas o que ele precisava. E eu penso que depois ele ficou profundamente envergonhado. Você já ficou envergonhado do seu pai? Uma vez, minha mãe não está aqui, mas eu vou contar isso. A Carla, minha irmã, talvez saiba. Uma vez ela ia nos bater. A gente apanhava muito, hein? Eu, meu irmão, a gente apanhava, Bessa. Naquela época, acho que podia bater, né? Hoje, quem apanhou aqui? Diga glória a Deus. Eu, hein? Que coisa esquisita, hein? Olha aí. Apanhei. Cinto. Era uma tortura às vezes, que tinha uma varinha e ficava em cima da geladeira. Aquilo era terrível. Não faça isso nunca com seu filho. Isso aí é uma coisa que não pode fazer. O filho ficava aquela tortura, aquela varinha lá. Mas um dia, eu não sei o que nós fizemos lá, que ela ficou muito brava e ela ia bater em mim. E quando chegou para bater, ela disse para mim que ia me bater e a gente chorava, pedia, mãe, não bate não, aquela história toda, né? Prometo, mãe. Você viu aquele menino do YouTube? Mãe, não vou na escola hoje não, que eu estou passando mal. Você viu isso? Você vai dar muita risada. A mãe, tá bom, meu filho, quando chegar aí nós vamos no médico tomar injeção. Aí ele liga de volta para a mãe e fala, mãe, já melhorei. Aconteceu um milagre, não precisa de injeção não, mãe. Estou bonzinho. É bom demais. Quem já viu isso? Nunca viu? Ela chegou para mim e disse, eu não vou te bater não, mas você vai me bater. Eu falei, mãe, você está doida? Ela não era muito certa. Você, e pegava o, sei lá o que era, e punha na minha mão. Ela deve estar vendo, hein? Ela está lá no sítio, ela deve estar vendo. Ela punha o cinto na minha mão, sei lá o que era. Você vai me bater. Eu e Sandro, eu acho. Não, mãe, não. Aquilo doía mais. Entende, irmãos? Mas eu acho que quando você libera o perdão e Deus atua, aquela pessoa sente mais vergonha ainda. Entende? Quando você dá para a pessoa o que ela nem merece, mas ela precisa daquilo ali, mais uma oportunidade, mais uma chance. Aleluia. Para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, mais uma oportunidade, mais uma chance. Eu acredito em você. Quando eu tinha na minha adolescência, eu afastei do Evangelho. Meus pais se separaram e foi um momento muito difícil na minha família. E aí, os pais separam, os filhos sentem como se tivesse liberdade. Agora não tem um pai, não tem uma mãe, assim junto, assim você fica mais solto, né? E a propósito, no momento da separação, os pais ficam muito, sei lá, qual é a palavra? Perturbado? Quem falou isso? Não foi eu não. Sei lá, fica tribulado. E aí que acaba que eles ficam cuidando mais da vida deles. E esquece um pouco o filho. É difícil, é bem complicado essa história. E eu me lembro que eu era da igreja, aquela coisa toda, nasci no Evangelho. Mas nessa fase, lá para aqueles 14 anos, eu aproveitei e começo a ir nas festinhas, né? Nas festas, no show. E aí você vai e acaba desviando, filho. E aí desviei mesmo, meti o pé na jaca. Quem já meteu o pé na jaca, no jabuticaba e tudo? Pois é, você também, fique rindo. Então desviei mesmo. Mas um dia eu encontrei o Dioceles Baiense. O Baiense, ele tem um Baiense aqui também. Ó. Ele me encontrou, eu estava no meio da rua, ele veio onde eu estava, me abraçou e disse, olha, nunca esqueci isso, já contei isso para ele.
falou: eu acredito em você. E me abraçou carinhosamente, e eu desabei a chorar. Eu estava longe do Senhor, mas eu amava o Senhor. Mas ele, naquele momento ali, eu estava no mundão, Ismael, ele me deu um abraço na rua ali da Igreja Batista, me lembro como se fosse hoje, e disse: eu acredito em você. Ele me deu exatamente, com as palavras dele, o carinho, a atenção que eu precisava naquele momento. Deus vai te usar para ser bênção na vida de alguém. Quem recebe, diga aleluia. Diga: Deus me usa mesmo. Eu quero encerrar com esse texto, repetindo o que eu já falei para você. Eu comecei dizendo que você precisa consultar a Deus. O pessoal do louvor pode vir. Você precisa consultar a Deus. Não vá de qualquer jeito lutar as suas batalhas. Lute as suas guerras na orientação do Espírito Santo. Tire um tempo e pergunte ao Senhor. Aquele ponto X, você vai encontrar aquele inimigo e vai dar cabo dele na sua vida. Gente importante agora virou escrava. Perdeu o equilíbrio, perdeu a identidade, perdeu a firmeza, porque se deixou capturar por Adoni-Bezeque. Mas Deus nessa noite está dizendo: não abandone a palavra, é a espada, não perca o polegar, não abandone a oração, te dá firmeza, equilíbrio. Irmãos, tem uma lição que eu quero compartilhar com você. Quando ele estava para ir lutar, Israel estava para ir lutar, eles disseram: nós temos que lutar, buscar a orientação de Deus. E disse: quem vai liderar essa batalha? E Deus disse para eles: quem iria liderar? Deus disse: quem? Você sabe? Judá. Diga: Judá. Judá vai liderar esta batalha. E Judá falou: tudo bem, então eu vou na frente. É você que vai. E aí Judá foi no seu irmão Simeão e disse para Simeão: Simeão, vão comigo nessa batalha? Vão comigo lutar pela minha herança, lutar pelo meu espólio? Vão comigo, me ajuda, eu preciso de ajuda. Você me ajuda agora, que quando chegar a sua vez, eu também vou te ajudar. Aleluia. E Simeão falou assim: claro, eu vou te ajudar. E ajudou mesmo. Eu vejo aqui comprometimento, integridade, de dizer: pastor Cláudio, conta comigo. Você está numa luta com aquele imóvel seu, exemplo, e tal, eu vou estar orando com você, eu vou comprar a sua guerra, eu vou lutar com você, mas lutar mesmo. Muitos de nós não fazem isso, faz uma oraçãozinha só. Mas às vezes Deus quer te levantar como companheiro de batalha de uma pessoa. Você manda um zap para ela, de quando em quando você pergunta: Zedequias, como é que está a sua esposa? Você manda um zap para ela lá no hospital, está recuperando, as taxas estão melhorando, ela está lá, ela está sentindo: ei, ele está comigo nessa guerra, ele está comigo nessa batalha. Esse texto me ensina, irmãos, que nós temos que ombrear o outro. Você não pode hoje: tá bom, eu vou te substituir, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar para você, fica tranquilo. Não, fica em paz, eu estou cansado, eu preciso dormir, descansar. Não, meu irmão, fica em paz, eu vou te cobrir, eu vou estar com você nessa batalha. Irmãos, nós precisamos ser essa igreja que ombreia o outro com fidelidade e diz: eu vou estar, pode contar comigo, eu vou vestir sua camisa. Ei, irmão, vem cá fazer isso. Não, eu estou junto com ele aqui nessa guerra. Nós dois somos um. Nós estamos juntos, os casais do bem casado. Eu falei com eles, falei: vocês abandonam outros ministérios. Abandona não, assim, dá uma foca nisso agora. Ajude os casais, ore por eles, jejue por eles, faça guerra por eles, pelos casais do seu grupo agora. Tem casais novos, casais mais maduros, não importa. Agora, vista a camisa, veja, detecta os problemas que eles vão falar, e juntos você lute a guerra dele. Irmãos, um lutando é bom, agora dois, melhor ainda, mais forte ainda. Tem demônio que só sai com jejum e dois orando, dois jejuando,
aí que sai mesmo. Diz ele, Judá disse, Simeão, vão comigo. Simeão disse, eu vou sim, irmão, fique tranquilo. E olhe bem isso aqui. Sabe quem pode ser esse amigo seu? Uma pessoa muito menor que você, muito menor. Simeão era a menor tribo. Depois, lá na frente, Simeão foi incorporado a Judá. Tão pequenininho, entendeu? Ela era pequena. Às vezes Deus vai botar do seu lado uma pessoa sem expressão, sem nome, nova. Mas essa pessoa será fundamental no processo de Deus na sua vida, no seu processo. Sabe o que significa a palavra Judá? Louvor. Diga aleluia. E eu termino aqui. Judá significa louvor. Israel chegou para Deus e disse, temos um inimigo aí para vencer, vários. Quem vai na frente? Qual a arma nós vamos usar? E Deus disse, use o louvor. Vá com louvor. Você lembra de Josafá? Em Crônicas. Como eu gosto desse texto. Aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, que quando Saul ficava endemoniado, o louvor era cantado, tocado, o demônio ia embora. É como se ele dissesse, não aguento ouvir esse louvor. E saísse, não ficava. E Saul ficava calmo, voltava à sobriedade, com louvor. 2 Crônicas 20 diz que Josafá foi para a guerra com Israel. E Deus falou assim para eles assim, nesta batalha não tereis que pelejar. Diga aleluia. Essa batalha é minha. Vocês vão ficar parados e vão ver o que eu vou fazer. Aí Deus falou para eles assim, a única coisa que vocês vão fazer, vocês vão colocar os levitas na frente do exército, todos bem arrumados, impecáveis, com seus instrumentos e com as roupas apropriadas. E eles, na frente do exército, vão puxar o louvor a Deus, a adoração a Deus. Capítulo 20, versículo 22 diz assim, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe, contra os filhos do monte Seir, que vieram contra Judá. E esses inimigos todos foram desbaratados. O que aconteceu? O louvor é arma de guerra. É sim. Não só quando você está atribulado, mas quando você tem algo para resolver e você fala, eu vou louvar o Senhor. Uma voz diga assim, xinga um palavrão, briga agora, chuta, bate a porta do carro, pá, chuta a geladeira, briga com a sua mulher, como se ela tivesse culpa. Desce da cruz, deixa o homem velho aflorar. Aí o Espírito Santo fala assim, não leia a Bíblia, agora não. Não ore também não. Cante um louvor. Cante um louvor. Irmãos, diz a Bíblia que Deus deu o louvor para eles. Eles deviam dizer, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles começaram a cantar, no mesmo momento que eles começaram a louvar, e essa lei vale para hoje, vale para agora. Deus fez o inimigo ficar confuso. Eram 3 exércitos contra o exército de Judá. Eles ficaram confusos. Do nada, um exército olhou para o outro e falou, por que você está me olhando desse jeito? Eu vou enfiar a mão na sua cara. Eu é que foi. E diz a Bíblia que eles começaram, 2 exércitos, a brigar entre si. Saíram na mão mesmo, no chute, na mordida, na pedrada, e brigaram ali. E um exército levou vantagem do outro, foi um banho de sangue, milhares e milhares. O outro exército ficou olhando. Quando eles terminaram de brigar, eles falaram assim, rapaz, agora esse povo aí vai vir contra nós. E avançaram neles, e o outro avançou. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, morreu todo mundo. E Israel cantando. Chegou um momento, eles falaram, vamos subir aqui na montanha, para olhar no vale o inimigo era como gafanhoto, um formigueiro, sumia.
Ele só louvando, parecia doido, um exército doido. Não teve um judeu pregando aqui? Você lembra dele agora, esse mês passado? Ele é oficial do exército de Israel. Quem viu? Estava aqui. Ele falou um negócio muito interessante. Quando você vai a Israel, os soldados é tudo menino, Vandinho. Menino. Eles com aquelas escopetas na mão, com esse fuzil. Mas menina, assim, igual os nossos filhos. Igual você. Você não, você. Tudo menino novo, com revólver. Rod é velho. Então, aqueles meninos novos, você fala assim, meu Deus, e é um exército poderoso. E aí, Giovanni? Esse camarada virou e falou assim, ele falou para o capitão dele, falou assim, rapaz, Deus ama muito Israel, porque nós, o exército, somos um bando de trapalhão. Quem ouviu isso? Você lembra? Estava no dia? Eu entendi. Ele dizendo, caramba, é literalmente isso que, às vezes você tem essa impressão, eles têm muita tecnologia, mas você fala assim, cara, vai lutar contra a Rússia, contra esses camaradas aí e tal, e leva vantagem, mundo árabe, mas Deus é ali. Diz a Bíblia, que enquanto o povo, olha que coisa doida, eles ficaram, qual nós vamos cantar? Você tem que sentar no banco, pensa direitinho. Vocês não ouviram não, né? Eles não ouviram o que nós falamos. Mas quando eles foram louvando ao Senhor e subiram na montanha, todo o inimigo, o exército inimigo, era 3 exércitos, estavam todos mortos, destruídos nessa noite. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Se você não pegar nada, pegue só a primeira parte essa. A primeira parte é, vá para a guerra, mas antes, entre para ganhar. Busque uma estratégia de Deus. Aleluia. E essa é a última. Põe o louvor na sua vida. Põe a música. Põe um cântico. Volte a assobiar uma canção. Cante no banheiro. A gente toma banho tão rápido, não dá nem tempo de cantar. Nem banho direito toma, só passa pela água. E completa com perfume. Eu sei, alguns adolescentes estou falando. Falo, menino, você já tomou banho? Claro, o cabelo está de gel puro, assim, igual a nossa. Mas ponha louvor na sua vida. Aleluia. Eu estava lendo um livro agora à tarde e o autor estava, um pastor americano, dizendo que quando a gente canta, vários hormônios são disparados em nosso organismo. Fala para o seu irmão, louve a Deus, querido. Esses hormônios mudam seu estado. Muda o estado emocional, o seu estado físico. Vamos cantar ao Senhor? Aleluia. Vamos louvar o Senhor.